para ele. Então, nós estamos pensando para essa galera de cá, ó, 40, 50, 60 sacos por hectare. Essa ideia desse modelo de adubação são para as lavouras modernas, são para os plantios, adensado e mecanizado. Adensado em relevos montanhosos, pequenas propriedades, agricultura familiar, baixo uso de mecanização, região de clima propício a boa ocorrência de chuva, etc. e tal, alta demanda de mão de obra, espaçamento girando estande de 4 a 10 mil plantas. Para as mecanizadas, relevos planos, uso intenso de máquinas agrícolas, normalmente solos pobres, com uso frequente de corretivos e fertilizantes, baixa demanda de mão de obra, estande 3.500 a 5.000, uma planta por cova, colheita mecanizada, irrigada a sequeiro. É essa lavoura que nós estamos falando, tanto para a mecanizada quanto para a adensada. É esse aqui que nós estamos preocupados, tá ok? Isso nós estamos preocupados, com esse ambiente aqui. Quem foi lá na passeio, esse aqui é uma das vistas que todo mundo para tirar foto. É aqui o nosso trabalho. Nós estamos querendo achar solução de nutrição para isso aqui, ó, para lavouras com estande alto, qualidade. Isso que nós estamos a 1.280 metros aqui em cima, nós estamos com uma produtividade muito alta, e se eu tirar as lavouras mais antigas do Adolfo, o salto dele ainda é maior. O que nós queremos? Produzir e crescer. Isso não é foto da Bahia mais não, gente. Isso aqui é São Sebastião da Grama, aqui é a cidade aqui embaixo, ó. Olha só o que esse Catucaí está fazendo, produzindo e crescendo. Olha o que ele fez aqui, 162, lá da fazenda do Adolfo. Ele produziu e cresceu. Olha o que acontece, fazenda Mantiça em Campestre. Olha esse mundo novo aqui. Ele está produzindo, está crescendo, ele não está nem aí não. Olha esse aqui, ele está produzindo, está crescendo. Isso aqui na fazenda Caxambu, a Iuxa. A foto do Nando, que é o irmão da Uxa, o Marquinho, que é o braço direito, o Neto, a equipe, para valorizar a equipe Caxambu. Essa aqui é uma planta mais velha. E o que ela está fazendo? Está produzindo e crescendo. Por que ela não pode fazer as duas coisas? Porque isso aqui está preso na nossa cabeça. Aquela história de falar que café cresce um ano ele veste ele, outro ano, isso é história antiga, gente, por favor. Vamos pensar diferente. Vamos fazer desafios, senão o trem fica fácil demais. Isso aqui sabe onde é? Isso é capelinha, não sei falar se ele vem colhendo de cima para baixo, ou se ele vem de baixo para cima. Não sei. Perguntei para o dono da fazenda. Ele tá... Aonde que é a colheita dele aqui? Ele também não soube me falar se ele pegou de lá ou se pegou de cá. Capelinha, norte de Minas, todo mundo fala que é uma região ruim, que isso, que aquilo está aí. Está aqui produtividade e crescimento. Então, se não faltar água, se não deixar faltar comida, nada de errado. Renovação de lavouras através de poda. Como é que eu estou de tempo? Como é que eu estou de tempo? 10 minutos? Vixe. Aqui é descascar o pé de café, Celso. Descascar mesmo. É uma poda que você mexe pouquíssimo na planta. Você tira só a ponta de crescimento e dá um choque. Ela fica doida. Ela vem com tudo depois. E não dá desbrota. Não dá desbrota porque não chega a brotar na haste principal. É assim que ela é feita. No mecanizado, isso aqui tem 2,80 metros. Isso aqui no manual, está vendo só o que o operador está fazendo? Olha só como que ficou essa planta. Isso aqui é uma maquininha e ela tem uma ponta, uma guilhotina desse tamanho na frente dela, de mais 1 metro. Ele vai cortar lá em cima, tira só a casquinha dessa lavoura e vira um bicho. No ano seguinte ela dá mais café do que daria. Nós tiramos pontos de crescimento que poderia produzir e a planta se ajusta. Isso aqui foi feito em setembro e essa foto é de fevereiro. Isso aqui é em Alfena, fazenda Estrela do Sul. Olha o crescimento aqui, Guerra. Então tinha uns colegas que falavam, não, para crescer bastante, tem que ter um fotoperíodo, só lá acontece na Bahia, conversa fiada. Vão desculpar quem pensava assim. Se você der comida e não falta água, cresce 12 no internode, cresce 14 no internode, cresce o que o gene dela falar que é para crescer. O problema é você não dar comida, aí ela não cresce. Aqui, ó, o nosso amigo lá de Conceição da Aparecida, o Venerando, olha a altura dele, é um pouquinho mais alto que eu, não é grande coisa, né? Você é mais alto que eu, mas olha só o que tem para cima aqui. Essa planta vai ser safra zero, porque vai estourar muito mais de 130, 140 sacos por hectare. E essa planta aqui, eu não vai dar tempo de comentar sobre ela,
O umbiré está aqui. É a planta que eu falei para o umbiré. Ela foi cortada de uma altura para baixo. Ah, o Celso estava junto. E aqui, Celso, ela concentrou a produção aqui em cima. E esse café aqui foi feito poda parcial em arábica, que é uma coisa que eu deixo aqui um recado. Vamos pensar em podar parcial também, o arábica, assim como que é feito no Conilon. É motivo para outra palestra, viu, Guerra? Porque isso aqui, se a gente for falar agora, os minutos não vão dar. Isso aqui, Fazenda Mantiça, resultado da poda, tá certo? Isso aqui também é essa poda alta, esse descasque, produtividade também acima de 100 sacos. Isso aqui, volto lá para a grama. Por que eu estou mostrando muito essa região? É uma região que não tem nada diferente das regiões tradicionais. Não tem esse negócio de fotoperíodo maior, não. Olha o tamanho da caneta Bic aqui, ó. Eu quis pegar a Bic, que todo mundo conhece. Olha o tamanho do galho desse café. Olha o tamanho da produção que está esse café. Vou mostrar mais uma vez. Olha eu aqui, junto com o produtor. Olha só, esse café aqui já vai dar uma excelente produção. E olha o que ele está armado para o ano que vem. E essa aqui é a renovação que foi feita o ano passado e que está preparada para dar a primeira safra a partir do ano que vem. Isso aqui é a capelinha. Isso aqui é um Icatu 3282. Olha o crescimento, olha a produção. Lá naquela condição que quem conhece sabe. O que nós estamos fazendo para completar esse pacote? Então nós estamos renovando com pote, estamos renovando através de novos plantios. Como que nós estamos fazendo isso aqui? Plantios, assim como nós já falamos na parte da manhã o Fábio Moreira, plantios pegando a montanha e trabalhando linha reta. Sentido do nível, mas não em curva de nível. Facilitando o trabalho da máquina e evitando manobras. Então a gente faz todo um estudo plano altimétrico e depois joga lá no computador do trator, né, no piloto no piloto automático, e sai isso aqui. Então isso aqui foi feito em cima de um piloto automático. Aqui a curva está aqui, o carregador está para cá, daqui ele segue outro sentido. Isso aqui, moço, é declividade alta. E a colhedeira vai colher café aqui. E o pessoal pôde ir lá de perto e ver. Essa lavoura aqui também, essa foto é recente. Essa lavoura está saindo hiper bem, está com a braquiária no meio, Omar, está com tudo dentro das novidades do consórcio. Aqui uma outra lavoura já em produção, e o Guerra, para avacalhar comigo ontem, pôs essa foto na apresentação do Gabriel, está me devendo essa. E aí o que acontece? Aqui nós estamos com resultados fantásticos. Essa lavoura produziu esse ano sua primeira carga, então quer dizer, ela só pegou situação difícil para formar. E ela vai dar 50 sacos por hectare no café mecanizado, lá no sul de Minas, na região de Areado. Quem foi também pôde ver isso de perto. Uma outra foto dela, e aqui o nosso manejo que nós conduzimos com a braquiária. Novas variedades, nós estamos buscando variedades exatamente que não tem uma bienalidade tão acentuada, pode não ter um teto de produtividade tão alto, mas não variam tanto. Então nós estamos atrás e normalmente tem um sanguíneo robusto assim, e não está trabalhando qualidade não. Terraços, que já foi falado hoje, isso aqui é um terraço em Alfenas, e isso aqui é um terraço em Campestre. Esse aqui o trator conseguiu entrar, só que isso aqui é caro, E o problema disso aqui é o seguinte, na hora que a gente ganhar na colheita, vale a pena. Vale a pena, é o que eu falei para o professor Fábio. Aquele ganho que ele está apontando, que teve, eu tenho sem fazer isso, só com as maquininhas. Então isso aqui tem que vir uma tecnologia para colheita, para realmente valer a pena fazer. Isso aqui custa caro, principalmente se tiver pedra. Aqui o que nós estamos fazendo? Então vou falar o que nós estamos fazendo rapidamente. O que é? Implantação, primeiro ano, no sulco a gente coloca 300 kg de P2O5, foi o que essa lavoura teve. No segundo ano coloca mais 200. Eu não estou olhando o solo, eu estou olhando a planta. É uma planta nova que precisa de nutrição. E se eu for olhar o solo, se eu pegar na onde que eu sulquei, eu vou achar fósforo, não vou pôr. Se eu pegar no meio da rua, eu não vou achar. Tem que pôr. Então, eu esqueço e aplico na formação 500 kg de P2O5. Essa é a tabela. Vai ficar aí, está apresentada. Ela não tem recomendação para nível tecnológico baixo. É para médio alto. E o nosso médio nós pensamos em 50 e o nosso alto nós pensamos em 60. Quando que é 50 ou quando é 60? Essa tabela serve para o irrigado e para o não irrigado. Quando é 50, quando é 60? 50 é quando ela tem que fazer uma única fase
daquela que eu mostrei no quadro fenológico. Quando ela é alto, é porque ela tem que fazer as duas fases. E aqui eu vou explicar melhor daqui para frente. Então, quem que é o médio potencial? Produtividade média de referência de 40 a 50 sacos por hectare, ou seja, a soma das duas próximas safras ficará abaixo de 90 sacos por hectare, considerando que uma delas abaixo de 25 sacos por hectare. Desculpa. Então, o que eu vou seguir? Eu vou seguir aqui em cima. Então, o que eu vou seguir? Para nitrogênio, vai depender do resultado da análise de folha, solo, que eu vou falar mais para frente, mas ela ficaria aqui, de 250 até 400 de N, de 200 a 300 de P2O5, de 200 a 360 de K2O. Aqui, no alto potencial, ela tem que fazer o quê? Ela tem que produzir acima de 50, ou seja, a soma das duas safras ultrapassará 90 sacos por hectare. Nesse caso, a planta tem de desenvolver bem as duas funções, crescimento e produção. E se você não der água e comida, ela vai favorecer uma das duas e vai entrar bem na idade. Indicado para lavouras jovens, com menos de 6 safras, com alto potencial de desenvolvimento, irrigadas ou não. Diagnóstico visual. Esse aqui que muda toda a conversa, na minha opinião. Por quê? Porque tem muita coisa que eu estou mostrando aqui que ainda não está escrito. Estou cobrando o professor, estou cobrando a Embrapa, estou cobrando os outros professores, Paulo Gontijo, estou cobrando Guerra. Nós temos que pôr isso logo em livro, porque os meninos têm que ler isso aí, os meninos têm que ter novas ideias a partir de coisas reais, para buscar novos conhecimentos, para trazer novas dúvidas e a gente correr atrás de mais conhecimento. Avaliação visual é a avaliação individual por gleba, que ela é fundamental para revelar o verdadeiro estado da planta. Prevalecerá o diagnóstico visual sobre a análise de folha, mesmo com bons índices, será descartada no caso de plantas não estiverem bem, né? E, infelizmente, eu vejo muitos colegas recomendando adubo só olhando a análise de solo, sem olhar para a planta, recomendando análise complemento e adubação, sem olhar para o pé de café, só olhando análise de folha. E isso é um tiro na testa. Nós temos que olhar o pé de café. Porque se tiver errado aqui, ó, se tiver errado aqui, a planta não estiver bem, não adianta a análise estar boa. E aí a gente tem que ir lá ver como que ela está. Então, o que a planta está bem? Ramos, bom desenvolvimento dos ramos, comprimento, espessura, número significativo de internóides. Folhas, bom enfolhamento, coloração intensa, folhas grandes, ausência de deficiências visuais, pleno lançamento de folhas novas. O café tem que lançar folha nova o tempo todo, quer dizer, menos daqui para frente na hora que entra o inverno. Boa formação de gemas. Então você tem que olhar para a gema, você tem que ver se ela está viva. Fevereiro, março, já sabe que se a planta vai dar café no outro ano. A gente tem que parar para olhar. Ela não conta, mas a gema conta. Fevereiro, março, ela já mata o outro ano. E é olhar na lavoura, não é olhar na análise, não. Porque se não deu, ela vai fazer um ajuste. E normalmente o ajuste é a gema. Estratégia agronômica do uso de fertilizantes. Primeira etapa, de setembro a dezembro, referência à análise de solo. Segunda etapa, de janeiro a fevereiro, referência, análise de folha e diagnóstico visual. Na primeira etapa, florada, que cumpre aquelas fases fenológicas, florada, chumbinho, expansão de frutos, primeira parcela de fósforo, 2 parcelas de NK. Na segunda etapa, vegetação e granação dos frutos, 1 parcela de fósforo para completar, 1 parcela de NK e potássio, se houver necessidade. Então, eu vou interpretar rapidinho a tabela. Como que aconteceu? Eu pego o fósforo, então, aplicado para uma lavoura de alto potencial. Então, o que eu apliquei? De 200 a 250 de P2O5 ano. Na primeira etapa, para fósforos baixos, e aqui tem uma revisão, eu considero fósforo baixo 25, para fósforo médio de 25 a 50, e aqui tem uma pegadinha na tabela. Na verdade, tanto 25 a 50, tudo é... Alô? É a dose da fosfatase cheia de 200 quilos. Então, não importa se é médio ou se é baixo, se tem abaixo de 50, eu já saio logo com 200 quilos de P2O5 para lavoura em produção, quando ela é de alto potencial.
O complemento dela de 50, acima de 50, aí eu posso trazer 50 quilos. De todo jeito eu jogo. Se ela for produzir e tiver a crescer, eu jogo. Se der 100, jogo. Se der 150, escutaram o que eu falei? Quem não fez isso, faça e vai confirmar o que eu estou falando. Ela pode ter 100 no solo. Ela tem 100 ppm de fósforo no solo. Se você põe ou não põe, a planta te mostra. Tem que ir lá ver. Segunda etapa, complementar. Aí eu vou na folha. Faço diagnóstico foliar, diagnóstico visual primeiro. Se ela está abaixo de 1,6, 1,6 a gente considerava bom. Nós não consideramos mais não. 150 quilos para completar. De 1,6 a 1,8, 100 quilos. E acima de 100. Ô, gente, se copiar não, essa tabela vai ficar à disposição para todo mundo. E eu quero discutir mais em cima dela, para quem sabe um dia, quem sabe Embrapa, EPAMIG, a gente consiga dar um salto e publicar após a validação necessária que os pesquisadores acharem. É só isso. Obrigado. Acabou. Gente, agora a gente vai lá para a mesa e o Gui vai tentar responder as questões a serem colocadas por vocês. Quantos minutos nós temos ainda para perguntas? Então o Gui está aqui prontinho, com todo o conhecimento possível para responder os questionamentos a serem feitos. E se me apertar muito, eu vou pedir ajuda aos universitários. Pode ser, Paulo Gontijo? Eu sei o Caio, então pode começar. Celso, Instituto de Economia Agrícola. Gui, parabéns, né, por esse trabalho. Eu acompanhei bastante de perto essa polêmica que houve nas doses elevadas de P2O5 e percebi bastante o quanto que você teve que se defender essa tese perante os colegas que não partilhavam de outra opinião. Mas eu queria saber duas coisas que você não explorou na sua palestra, que para mim parecem relevantes, né? Como que fica o ajuste da fertirrigação diante dessas altas dosagens? Quer dizer, isso gera novas complicações, é fácil conduzir a fertirrigação, né? No caso que a gente sabe que tem que ter um monitoramento muito afinado para isso funcionar em altas dosagens. E outra coisa que eu queria saber, quais efeitos que essa superdosagem pode estar agregando à qualidade da bebida. A gente sabe também que potássio, principalmente, né? Você até falou que dá uma diminuída de potássio às vezes, e a gente sabe que tem algum efeito, alguma correlação com bebida, né, essa questão do potássio. Eu não sei como é que você está acompanhando esse assunto, né? Podia agregar um pouco mais esses conhecimentos para a gente entender essa nova modalidade de adubação mais pesada. Ok. Celso, na questão da fertirrigação, esse trabalho nos fez rever realmente, né, a questão de fertirrigação. Então, mesmo quando a gente estava na Bahia, com gotejamento, mesmo com pivô, a gente não abria mão da adubação mecânica também. A gente usava a fértil para complementar. Porque tem determinados momentos para o cafeeiro que a demanda dele é muito grande e muito imediata. E aí, se você for colocar na água da fertirrigação, você vai encontrar outros problemas operacionais na aplicação, por exemplo, como potássio, salinização, etc. E mesmo a questão do fósforo. Para você usar um fósforo nos níveis mais altos, os fósforos para usar na fertirrigação normalmente são mais caros. Então a gente deixa a fertirrigação lá, só irriga mesmo e faz mecanicamente no caso de gotejo. No caso de pivô central, nós chegamos a aplicar sem nenhum problema, NK, e com doses um pouquinho mais altas. Então, mas basicamente a gente olha muito a planta. E se aquela divisão para a fertirrigação funcionar bem, não suprir a planta, esquece a fertirrigação, faz mecânico. Bom, na questão de qualidade,
Eu, na questão de qualidade, eu tenho muita dúvida. Eu estou aqui, eu acho que no lugar certo, né? Para pedir pesquisa. Nós precisamos de pesquisar, nós precisamos de aprender melhor. Tem uma questão aí do ácido fosfórico, que nós já trouxemos para o consórcio e ainda não saiu pesquisa sobre isso. Tem um pessoal falando aí que se aumentar mais, o ácido fosfórico vai ficar melhor, vai melhorar a qualidade, uma série de coisas. O que eu posso te falar em relação à qualidade, que o pessoal que compra o café desses clientes que estão lá na ponta vendendo para cliente muito exigente, eles não têm reclamado não. Por favor. César da Ipamig, parabéns pela apresentação. Na linha do Celso aí, também da fertigação, qual a sua opinião de parcelamento de aplicação, principalmente aí do nitrogênio, que tem sido muitas vezes aí apregoada, né? Feito de 15 em 15 dias. Então, o César, você esteve lá em Capelinha, né, César? Então você pode falar se é que as fotos são de lá desse ano mesmo. Depois quem quiser perguntar para ele esteve lá. Grande parceiro, pessoal da Epamig, todos eles, Walter, César, todos, enfim, Paulo Gontijo. A gente tem muita parceria, um trabalho muito bom com eles também. O que eu posso falar é o seguinte, nós temos feito isso aí dentro da demanda da planta. Então, quando a gente está trabalhando essa fertirrigação, a gente tinha que fechar, por exemplo, até dezembro, 70% da adubação. Então, o que acontecia? Se na fértil não conseguia jogar, eu punha mecânico mesmo. Gasta um pouquinho a mais, mas o que aconteceu com a fertirrigação comparada com a mecanização? Então, nós fomos para a Bahia, a fertirrigação era coqueluche. É mais barato, é prática, não sei o quê, aquela conversa toda. Só que depois, na hora que nós usamos a tecnologia do sequeiro para usar a mecanização, nós derrubamos o custo da aplicação mecanizada lá embaixo. E aí, a aplicação mecânica para aquele molde, ela era cara. Então, nós começamos a fazer muita coisa via mecânico. Então, mesmo nitrogênio, essa coisa toda, a gente estava usando a fértil realmente para complemento em determinados momentos especiais, quando faltava água normalmente. Eu gostaria só de colocar um pouquinho, está ouvindo direitinho, tá, né? Colocar só uma coisa aqui. Existe um erro hoje, que ele está sendo cometido em várias regiões desse país, que é a irrigação com alta frequência, irrigando diariamente às vezes. Ainda existe isso ainda no nosso país. E nós sabemos que café, nossas plantas de café não aceitam inundação, solo inundado, encharcado. Então o que acontece? Uma planta com sistema radicular onde está encharcado, ela não vai absorver nem água e nem nutriente, porque o sistema de absorção, principalmente de nutriente fóssil, é um sistema ativo. Ela tem que estar respirando para poder extrair. Quando você faz o uso da fertirrigação para colocar todas essas doses, essas altas doses de nutrientes para alta produtividade que está sendo feita, você acaba usando o sistema de irrigação dia e noite, ou seja, mantendo o solo encharcado, para jogando adubo na planta e essa planta não vai absorver. Isso foi a primeira coisa que nós notamos no oeste da Bahia, foi isso. Irrigava tanto o café que o café tinha que ser amarrado, ele não tinha sistema radicular. Olha. Depois que nós cortamos essa história de irrigar o café todo dia, aquela história toda, e entramos com estresse hídrico, ninguém mais amarra café, ó. Não tem mais requeima de folha, ou seja, mudou tudo, porque o sistema radicular está conseguindo ter uma parte aérea e um sistema radicular para suportar e absorver nutrientes e assim por diante, Tiago. E muito menos escaldadura agora. Tem mais duas perguntas, moço falou aqui. Pode fazer. Quem? Pode perguntar, Wilson. Eu vi que você estava com vontade de perguntar. Uma autoridade igual você, eu gostaria de ouvir a sua. Fica muito bom todas as vezes que a gente escuta
que o país que tem a maior quantidade de água do mundo, alguém está falando na cafeicultura irrigada e no potencial e na constância de trabalho. Eu estou acompanhando aqui o Dr. Cláudio, que tem essa história maior ainda, que é lá o presidente da ACA em Araguari, e que desde antes da virada do milênio estão lá no trabalho insistente para dizer quem tiver e quiser qualidade de café, constância de oferta, constância de abastecimento, tem que focar a irrigação. E a atividade que a gente já teve de parceria também com o Paraná foi muito ligada a esse lado também. A gente já vê que tem uns núcleos de irrigação, e a cafeicultura com irrigação é um patamar. E aí você tem até o privilégio de começar a discutir sobre fertilidade, sobre mais, porque você já balanceou toda uma boa relação hídrica no cafeeiro. Aí tudo na fisiologia vegetal começa a funcionar muito melhor. Eu só teria que elogiar vocês por esse trabalho, pelo consórcio, por tudo que tem acontecido. E não sei se o Cláudio teria algum complemento a mais, porque é um trabalho, é um acervo que o Brasil tem, com esse despertar que Araguari teve para iniciar com toda a nova geografia que a irrigação deu ao café brasileiro, levando para o Cerrado e depois o oeste da Bahia, e todas essas oportunidades que tem, que hoje também, não só no Arábica, também no Conilon. Se é para elogiar, você pode estar certo que você terá sempre o elogio da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, da qual o senhor é um associado. Eu passo aqui para o Cláudio para... Não, Guerra, agradecer a presença, a gente aqui está prestigiando. O Guerra é nosso parceiro lá na Fenicafé Araguari, a gente foi contente de estar participando aqui. Então a gente só agradece vocês aí por esse simpósio que está proporcionando para os produtores e para os técnicos e professores aí. Muito obrigado. Então eu gostaria de agradecer então o Gui por nos ter brindado. Como? Já tem mais uma? Eu queria fazer uma também. Pode fazer. Referente à absorção de fósforo, a complexação do fósforo, o que eu tenho aprendido agora, é que apenas quase que 1% de fósforo é absorvido. O que você está fazendo com essas altas doses é aumentar essa absorção? Você tem ideia do que está sendo absorvido, o que está sendo aproveitado pela planta? Nós temos ideia, sim. Mas não, eu vou pedir ajuda aos universitários. Por favor, moço, aquele senhor ali, ele vai responder para mim. Vamos passar essa questão para o Paulo Gontijo, que foi quem escreveu a 5ª aproximação da adubação de café para Minas Gerais. Vai passar a bola para mim, Paulo? Boa tarde, eu gostaria de parabenizar o Gui pela excelente apresentação. Eu sou o Caio, eu que, em parceria com o Guerra, com o Paulo, realizei o trabalho de fósforo com essas ditas altas doses de fósforo na cultura do cafeeiro. Com relação à sua pergunta, a percentagem de fósforo que é absorvido pela planta, isso é praticamente impossível eu chegar aqui e falar para você, porque a capacidade de fixação, a gente sabe que nos solos brasileiros, de um modo geral, ela é muito alta, mas varia bastante de um solo para o outro. Existe um dado de que em latossolos, principalmente aqueles de coloração amarela, onde a gente tem um teor muito alto de gibsita, que é uma argila que tem uma, vamos dizer assim, num termo mais prático, uma rugosidade que fixa muito fósforo, que até 90% do fósforo ele pode ser fixado na primeira hora de contato. Então, esse é um agravante muito grande que a gente tem que suprir o solo e suprir a planta. Mas no trabalho que a gente fez em parceria com o pessoal da Embrapa, com o Thiago e com a orientação do Paulo Gontijo, a gente viu que conforme a gente vai aumentando essa retenção de fósforo nesses sítios de adsorção,
conforme a gente vai aumentando essa saturação desse sítio de adsorção, com o passar do tempo, parte desse fósforo vai passando para a fase líquida, vai se tornando disponível para o solo. O que não quer dizer que a gente possa parar de aplicar, né, Gui? Sempre nesse trabalho a gente teve um aprendizado muito grande, que é sempre tentar ver a planta e ver o que a planta está pedindo. Muitas vezes a gente viu teores altíssimos no solo, porém os teores na planta estavam baixos. Então essa questão é sempre acompanhar a planta, porque você pensar num sistema completamente complexo, como é o solo, planta, fixação de fósforo, você querer imitar isso em laboratório e ter um extrator que imita a real capacidade de extração da planta, são muitos fatores que a gente não consegue levar para o laboratório. Então, sempre olhar a planta e, a partir disso, esse dado a gente viu a capacidade máxima de fixação do solo e acompanhou nos teores de folha, mas porcentagem própria de absorção, isso não foi possível avaliar. E sempre acompanhando os teores na folha acima de 1,8, que são os indicativos melhores para a gente na tomada de decisão, não é isso, Gui? Isso aí. E na dúvida, o que a gente faz é repartir, sabe, Antônio Sérgio? A gente reparte a dose do fósforo. Por isso que nós estamos fazendo 2 parcelas. Nós temos dúvidas sobre isso. É mais uma coisa que a gente pede também para o consórcio. Nós precisamos conhecer bastante sobre isso também, né? E sobre outras formas de fósforo, outras formas de liberação também. Pessoal, antes de fazer a última pergunta, eu vi a Ucha aqui da Fazenda Caxambu. Eu estou convidando todo mundo depois, na hora do intervalo, para a gente tomar um café da Fazenda Caxambu, café premiado, microlote. Para quem ainda não tomou microlote, é a hora, tá certo? Lá na frente, lá na cafeteria do IF, nós vamos tomar um microlote de um Caxambu desse ano. Microlote tem um sabor diferente? Né? Vamos lá ver. Bom, eu queria ir parabenizando esse trabalho, porque eu acho que mostra com muita clareza que a fronteira do conhecimento está aí para ser cada vez mais bem explorada. E a gente aprendeu na escola sempre a ideia de que um solo mais argiloso, com os 15 ppm, já estava com fósforo alto, etc. E é bom quando as pessoas são questionadas e o assunto quebra esse assunto e é levado à discussão. Nós temos um dos principais cientistas brasileiros, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, que foi o professor José Israel Vargas, e uma vez num debate, e a gente trabalhando nessas aproximações, que eu tive a oportunidade na vida de trabalhar na primeira, né, e sem ser nenhum cientista de solo, mas ele usou uma expressão muito interessante. Ele questionou nós das ciências agrárias e dizendo da seguinte forma: então vocês fizeram um pacto para todo mundo mentir a mesma coisa, que é exatamente o que está sendo dito. Quer dizer, nós estamos apostando que nós sabemos em todos os tipos de solo dizer que em ácido cítrico, ou seja, em água, aquela solubilidade, nós vamos estar dizendo que aquilo exatamente retrata. Por isso é que eu cumprimentei aí, porque essas relações hídricas, solo, água, planta, é uma fronteira fantástica para ser explorado, para ser conhecido, e todos aqueles que vieram antes da gente e estudaram, nos deram bons indicadores. Nós temos muita coisa para refinar, muita coisa para aprender. Só para mencionar assim rapidamente, aproveitando o momento, com o sistema plantio direto, que hoje também na cafeicultura os fundamentos estão cada vez mais sendo utilizados, a gente viu a roçação da braquiária e tudo mais, a braquiária forma ali um sistema de vida para as micorrizas fantástico, o sistema fasciculado. Quando você pega e fala, bom, então eu posso usar uma rocha bruta e posso colocar ali um pouco de enxofre
e eu vou estar maquiando a solubilidade do fósforo que eu faço importando ácido sulfúrico, gastando uma baba de dinheiro para solubilizar. Então, só um caminho desse, pelo lado biológico, é uma fronteira fantástica. Para isso é que nós temos esses meninos aí, igual o Paulo Gontijo, estudando, orientando, os estudantes já dando os depoimentos. Tem muito trabalho para todo mundo. Tem mais uma pergunta? Gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que nós fomos muito bem sucedidos nesse painel, a contar pelo grupo de pessoas que está presente nele. Pessoas de alto gabarito, com vontade de, como é que se diz, de participar e de ver. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, gostaria de agradecer ao Gui Carvalho por nos ter brindado com essa brilhante palestra dele, de coisa prática, daquilo que foi feito realmente no campo, naquilo que foi medido, não é coisa que ele escutou, coisa que ele fez, que ele estava na frente, tocando o barco e fazendo. A gente sabe do capricho dele para isso. E eu gostaria de entregar a ele um diploma dessa participação e uma salva de palmas para ele, por favor. Valeu. Recebe novo? Cadê a foto? Vem cá tirar a foto. Não, vamos lá. Vamos lá, mais na frente. Se tiver foto, não tem. Vamos estar Ô, Gui, põe no envelope.